Qual foi o tema estudo? Eu vou tentar fazer uma discussão mais ou menos rápida. Trata-se de uma biografia que eu e uma prima, que reside em Campinas, fizemos trabalhando durante 7 anos. Desde 2007 até 2013, nós consultamos mais de 600 livros, fizemos viagens ao Rio de Janeiro, para pesquisas do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e durante esses 7 anos nós fizemos pesquisas. Compramos livros através da estante virtual, aquilo que justamente falava o Cascais, né? Que a internet é uma coisa incrível para pesquisas hoje em dia. Uma verdadeira instituição também que se chama tem a estante virtual, onde estão congregados todos os sebos do Brasil. Isso eu já consultei. Então, consultando referências através de pesquisas no livro de Google, nós chegávamos a alguma coisa que interessasse e tentávamos comprar o livro em algum sebo. Eu cheguei a comprar livros do século XIX por R$28. Até escrever isso que publiquei. E, enfim, o nosso livro conta a história do nosso trisavô, que foi o Visconde de Soube. Uma personalidade desconhecida de hoje, mas que foi um dos homens mais importantes na história do segundo reinado. Eles são todos do segundo reinado. E essa revista aqui era da Mary Schaffer. E foi feita uma publicaçãozinha aqui, um resumo do que já estava sendo o livro no ano de 2008. Já tínhamos o esquema do livro. E isso foi para a internet. E, justamente na internet, fomos descobertos pelo próprio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que cuja 3 capítulos do nosso livro A Ilha Inédita. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro publicou 2 outros capítulos, e o programa, o canal The History Channel, também, sabendo do conteúdo do livro, convidou a mim e a minha prima para que falássemos a respeito disso. Então, o segmento brasileiro do The History Channel chama-se Detetives da História. E até a gravação seria em Curitiba, na minha casa, mas por uma questão de facilidade de locomoção da própria equipe, foi em Paulínia, perto de Campinas, onde mora a minha prima. Bem, o livro, eu vou ler, acho que mais interessante, a história, para a gente ter uma ideia dessa personalidade que foi o Visconde de Soube. Então, diz o seguinte. Esse aqui foi o Visconde de Soube. Esse retrato, ele foi presidente da Beneficência Portuguesa e está no Salão Nobre da Beneficência Portuguesa da Presidência do Rio de Janeiro. Em resumo, a história do Visconde de Soube é a seguinte. O biografado nasceu em 1813, na cidade de Porto, Portugal, e veio para o Rio de Janeiro em 1830, aos 16 anos. Na verdade, aqui já era um equívoco, porque ele veio em 1829, aos 15 anos. Nós descobrimos o nome do navio, ele chamava de Paquetes, e ele veio, não me lembro agora o nome do navio, mas ele fez a viagem do Porto ao Rio de Janeiro sozinho. E nas pesquisas também que nós fomos fazendo, descobrimos que os meninos vinham trabalhar no Brasil, os portugueses, até aos 13 anos de idade. Era natural, naquele tempo hoje é inconcebível, né? E eles vinham com uma carta de recomendação de um grande comerciante, uma personalidade do Porto, destinada a alguém no Rio de Janeiro, no comércio do Rio de Janeiro. E essa carta dava ao menino a possibilidade de trabalhar na empresa como caixeiro. Caixeiro era uma profissão de muito futuro naquele tempo. E podia comer com o seu patrão, né? Tinha um quarto. Agora, naquele tempo,
os patrões até batiam nos empregados. Tinham esse poder. Mas o meu trisavô menino teve muita sorte, porque o patrão dele era de uma empresa que se chamava Ferreira e Com, C-O-H-N. Era um homem boníssimo. E como ele já veio com instrução de Portugal, logo que começou a trabalhar, ele foi tendo a preferência dos fregueses. Era uma empresa de importação e exportação. Então vamos aqui ao que está dito aqui nesta historinha. 5 anos depois de Ferreira e Com, estabeleceu-se por conta própria, criando a casa A.J. Alves Souto e Companhia, conhecida como Casa Souto, que viria a ser o primeiro banco particular do Brasil. Isso até confirmado por Pedro Calmon, por exemplo, né? Precursor dos bancos privados do país. Ele foi presidente da Beneficência Portuguesa e fundador da Junta de Corretores que deu origem à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Fez parte da primeira diretoria da Caixa Econômica, que era a Caixa Econômica e Monte do Socorro. Depois da Procuração da República, Caixa Econômica Federal. Era comendador da Ordem da Rosa, até que, em 1862, recebeu o título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Em sua chácara do bairro Carioca de São Cristóvão, criou o primeiro jardim zoológico no Brasil, que franqueava a visitação pública. O Zoo do Barão de Drummond, o segundo da história do Brasil, que às vezes é mencionado como o primeiro, seria criado só em 1888, 40 anos depois do Visconde de Souto. Em 1860, na fazenda Bela Vista, onde plantava café, o Visconde de Souto mandou construir um oratório, hoje conhecido por Capela Mairinque, nome do seu último proprietário, a Floresta da Tijuca. Pelo casamento dos filhos, aparentou-se com as famílias do Marquês de Olinda, que era regente imperial, Visconde de Pirassununga, Conde de Ipanema e Eusébio de Queiroz, senador e ministro do Império. Eu vou aqui passar para uma parte mais interessante, para abreviar também o assunto. Em 1864, a Casa Souto, que era o banco do Visconde de Souto, cujo passivo equivalia à metade da dívida interna do Brasil, foi à falência, gerando a talvez maior crise da história financeira do país, conhecida como Quebra do Souto. A partir desse gravíssimo episódio, surgiu o sistema financeiro como hoje conhecemos, com a separação da emissão da moeda, da emissão de moeda, da emissão de notas à vista, ambas até então feitas pelo Banco do Brasil. Não existia a Casa da Moeda. O Banco do Brasil emitia R$1.000. E, por ordem do imperador, foi instaurada uma comissão de inquérito para apontar os culpados pela crise. A conclusão veio em 1866, inocentando o Visconde de Souto. Ele havia saldado quase todas as dívidas às custas de seu enorme patrimônio pessoal, reconquistou a confiança pública e continuou trabalhando como corretor de fundos até sua morte em 1880, aos 66 anos. O que é interessante são os livros que mencionam o Visconde de Souto. Nesses 600 autores, há coisas totalmente inesperadas que mesmo os meus pais e meu avô não souberam. Veja só, Machado de Assis menciona-o em Quincas Borba. E em Hoje Avental, Amanhã Luva, que é uma peça de teatro. Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que todos nós conhecemos. Né? Arthur de Azevedo, em Paga ou Morre, Liberato de Castro Carreira, em História Financeira e Orçamentária do Império do Brasil, desde a sua fundação, e muitos outros. Eu até pus aqui um pequeno resumo nesse papel aqui, sobre autores que mencionam o Visconde de Souto. Por exemplo, olha só, Afonso Arinos, Arthur Azevedo, Barão do Rio Branco, Carlos Drummond de Andrade, Eduardo Bueno, Gilberto Freire, José de Alencar, Lima Barreto, Luiz Viana Filho, Machado de Assis. Machado de Assis teve uma verdadeira fixação no Visconde de Souto, porque ele menciona em 3 livros, e além de crônicas de jornais, ele conheceu quando ele era menino ainda, certo? Manuel Bandeira, Pedro Calmon, Raimundo Faoro, Rui Barbosa, Sérgio Duarte de Holanda, Teófilo Otoni, Visconde de Mauá, Wilson Martins, Werneck Sodré. A respeito do Wilson Martins, nosso Martins falecido há pouco tempo, uns 4 anos,
eu moro na Marechal Hermes e o Wilson Martins, ele tinha um problema de urologia. E então ele é um médico que é a 50 metros ali do meu apartamento. Uma ocasião que eu ia saindo, ele chegava ao médico em cadeira de rodas e estava sendo levado, e eu disse, professor Wilson, como vai e tal? Ele disse, tudo bem, estou bem. E eu contei a ele, eu estava trabalhando com a biografia do Visconde de Souto, e ele conhecia porque o Visconde de Souto figura na história da inteligência brasileira, então, os 7 volumes, né, escritos pelo Wilson Martins. E depois de alguns dias em casa, ele não esqueceu daquilo que eu falei. Ele mandou um cartãozinho, eu tenho guardado até hoje, me cumprimentando por trazer de volta à luz o Visconde de Souto. Então são as pequenas histórias. E eu separei aqui umas ideias para a contracapa do livro, que já está no Ministério da Cultura, para ser beneficiado pelos recursos da Lei Sarney. Sarney, Lei Rouanet. E então deve ser da contracapa. Diz o seguinte, por exemplo, vamos dizer aqui um que seja bem interessante. Honrado com isso aqui é de Bessa Menezes, no Jornal Comércio de Lisboa, de fevereiro de 1880. Honrado com a confiança do imperador, o Visconde de Souto recebia-o em sua casa e toda a família imperial com a maior singeleza, sem o espalhafato ridículo dos preparativos burgueses em tais ocasiões. Ainda com a mão aquecida ao contato da destra imperial, apertava cordialmente a do operário honrado. E aqui também, isso aqui é de Eduardo Bueno, que esse historiador moderno, tinha até um quadro fantástico falando sobre história. Sim, muito interessante ele escreve. Ele escreve bem. Escreve de maneira fácil. Fácil, é isso mesmo. Até muitas pessoas não gostam de historiadores, acham que é fácil demais, mas é interessante porque ele escreveu o seguinte: a Caixa, isso no livro Caixa, uma história brasileira. A Caixa Econômica tem suas dívidas para o comendador Alves Souto. Era comendador, depois Visconde, né? Além de ceder os aposentos da sua residência para cerca de 10 reuniões do Conselho, foi ele quem providenciou a mobília da sala da Câmara dos Deputados, porque eles não tinham recursos, o Visconde conseguiu uma sala na cadeia velha, e então teria que ser reformada e mobiliada para servir de primeira diretoria e agência ao mesmo tempo. Então, mas o Império não cedeu os recursos. E nós temos nas atas da Caixa Econômica daquela época, que estão em Brasília, no Museu da Caixa Econômica, eu tenho até aqui uma caligrafia fantástica, depois eu vou mostrar, eles se referem a isso, dizendo que o Visconde de Souto, do seu próprio bolso, deu dinheiro para que fosse feita a reforma, e ele próprio fiscalizou a reforma. Então foi a Câmara dos Deputados que conseguiu os móveis, ali um sofá, aqui uma mesa, e assim inauguraram a Caixa Econômica Federal. E uma coisa muito engraçada, que é a seguinte: isso que diz é Arthur Azevedo, e com autoria com Raimundo Magalhães Júnior, Encontros Ligeiros. Supor naquele tempo que o Souto quebrasse era o mesmo que acreditar na quebra do pão de açúcar. Mas ele quebrou. No dia 10 de setembro de 1864. Foi em 1864? Não pela data. Diziam que ele não afundava. Não, aí isso mesmo. Exato. Aqui, Machado de Assis, em Quincas Borba, ele diz o seguinte: o assunto era sobre cair ou cair naquilo. Ele diz assim, o personagem de Machado de Assis: pode cair, tudo pode cair. Eu vi cair o banqueiro Souto em 1864. E isso aqui também de Machado de Assis, aqui é Luiz Viana Filho, famoso, que foi até governador, né? Mas era da Academia Brasileira de Letras. No livro A Vida de Machado de Assis, ele diz assim: naquele ano de 1864, casaram-se as princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina, houve a questão triste, a chuva de pedra, a falência do Souto,
a Guerra do Paraguai, a Missão Saraiva e a morte de Gonçalves Dias. Para que mais? O ano fatídico. Melhor reclamando de 2014. E também, veja só, Benedito Ribeiro e Mário Mazei Guimarães no livro História dos Bancos e do Desenvolvimento Financeiro do Brasil. Até os papagaios repetiam nas fazendas e cozinhas das casas grandes: o solto quebrou, o solto quebrou. Isso aqui está até em livros em espanhol. Né? Na verdade, tanto falaram, não é que a gente pensa que é apenas uma piada, mas não, alguns ensinaram o papagaio a falar isso, por exemplo. De propósito? De propósito. E só sobre a quebra do Visconde de Souto, quando ele quebrou, foi uma coisa, houve quase uma revolução no Rio de Janeiro. E num primeiro momento, o povo quis fazer uma marcha contra a Quinta da Boa Vista, o imperador, e a Chácara do Souto, porque o Visconde de Souto e o imperador eram vizinhos. O imperador ia jogar xadrez e tomar café com o Visconde de Souto. Então ele saiu, o imperador saía pela porta lateral da Quinta da Boa Vista e entrava pelos fundos da Chácara do Souto. E não era visto pelas pessoas, porque ficava lá à vontade conversando. E na quebra do Souto, não houve essa invasão, porque foram contidos pelas tropas, uma série de coisas. Mas com a passagem dos dias, e depois dos meses e até dos anos, foi comprovado que o Visconde de Souto não teve culpa na quebra do Souto, na quebra do seu banco. Essa notícia foi noticiada, foi divulgada até no Times de Londres. De lá passaram a notícia através de telégrafo, né? Sei que foi até Sydney, na Austrália, que era no novíssimo continente. Tem jornais falando sobre a quebra do Souto. Né? Isso 2 meses depois. E finalmente ele foi. Há coisas muito impressionantes, porque a metade do meu livro é a ascensão do Visconde de Souto. E a partir de 10 de setembro de 1864 é o declínio. Então é a quebra do Souto. Metade do livro trata da quebra do Souto, com base em livros de jornais, jornais diários, desde 10 de setembro de 1864 até mais ou menos maio de 1865. Então o material é fantástico. Ele não teve culpa, ele foi um homem que sendo tão rico e tendo importado animais de 3 continentes, porque no Brasil não conheciam elefantes, não conheciam leões, não conheciam ursos. Ele importou esses animais todos, e era diferente quanto à questão de hoje. Nós sabemos que animais não devem ser mantidos nem fechados no zoológico, mas naquele tempo era uma questão cultural, né? No tempo o povo queria conhecer, saber o que era um elefante. Era o zoológico do Souto. Era o zoológico do Souto. Exótico, né? E até, eu acho que eu não vou ter tempo, mas Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira lançaram um livro no quarto centenário do Rio de Janeiro, em homenagem à cidade do Rio de Janeiro, unindo várias histórias do Rio de Janeiro. E tem a história do zoológico do Souto. Eu acho que eu não vou ler porque eu ia atrasar demais o nosso encontro. Mas chama-se O Visconde de Souto na lembrança dos poetas modernistas. Então ele abria o seu zoológico, ele tinha uma chácara gigantesca, era enorme, e num ponto era o zoológico. Então aos domingos ele abria as portas, não cobrava nada, era gratuito. Ele ficava lá levando as pessoas para ver os animais, desde os escravos eram bem aceitos, até aos ministros de Estado, porque os ministros de Estado eles se encontravam no gabinete do Souto, né? E outras histórias também. O imperador, ele foi feito por decreto, ele foi tornado o banqueiro da Casa Imperial do Brasil. Eu não lembro a data, mas tem aqui. Então, quando o imperador precisava de recursos, ele ia ao Banco do Souto. Quando o Souto quebrou, então o imperador se manifestou dizendo que, infelizmente, ele não podia ajudar nada nessa quebra. E
concluindo, veja só, como nós estamos na Academia do José de Alencar, eu trouxe 10 e eu acho que vou entregar para cada um e depois levar ele em casa. Porque a reabilitação do Visconde de Souto, que saiu em 1864, digo em 1868, 4 anos depois, ela foi assinada pelo ministro da Justiça e rubricada pelo imperador. E o ministro da Justiça, quem era? Nada menos do que José Martiniano de Alencar. Então ele que assinou. E aqui tem então a ata e um pouco de história também que envolve o Machado de Assis, o solto das memórias do Machado de Assis, mas isso no capítulo 63 do meu livro. Chama-se 1869, a reabilitação do Visconde de Souto. Então isso aqui, como quiserem ler, é interessante, mas é muito extenso, não dá para explicar em 15 minutos. No futuro, uma Presidente. palestra do Souto para obrigado. vários indicados. Então você não pode levar, sabe que é interessante pela vinculação Parabéns a... pelo resgate histórico. Muito importante o trabalho do Souto da pesquisa. Nós tivemos só um